Bom estarmos aqui, queridos, para poder meditar na palavra do Senhor. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para compreender e viver o que a Tua palavra nos ensina. Ó Santíssimo Deus, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, fale ao coração também da Tua igreja, para que possamos ter lares fortes, abençoados, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O tema do mês, é restaurando a doçura do lar. E pensando nisso, gostaria de conversar com vocês sobre esse texto. Especificamente porque ontem nós tivemos um evento muito especial de família, não é isso? Não sei quantos assistiram o casamento do príncipe com a plebeia, não é isso? Eu não tive a oportunidade de assistir, mas fui pesquisar e correr atrás. Porque quem eu falava e todas os vídeos que eu via no YouTube, era tudo, ai que roupa, não sei o quê, olha o chapéu da outra, olha como a roupa dele era bonita, olha aquela decoração da flor, olha isso, e eu querendo descobrir o que o pastor tinha falado, o que o reverendo tinha pronunciado ao casal. Procurei de todos os lados, até que encontrei. Ele medita e fala sobre o livro de Cantares, e fala que o amor é forte como a morte, e as muitas águas não poderiam apagar o amor. E guardei uma frase aqui, que o reverendo diz ali no casamento, dizendo ao casal, falando também de 1 Coríntios, que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não procura os seus próprios interesses, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E dizendo isso, ele coloca assim: esse amor é o caminho de Jesus. É o que muda o jogo. Imagine nossos lares e famílias quando esse caminho de amor é escolhido. Imagine nossos bairros e comunidades quando o amor é o caminho. Imagine nossos governos e nossos países quando o amor é o caminho. Imagine os negócios e o comércio quando o amor é o caminho. Imagine o mundo quando o amor é o caminho. Nenhuma criança iria para a cama com fome em um mundo como esse. A pobreza seria a história em um mundo como esse. Nós teríamos uns aos outros como filhos de Deus, sem prestar atenção nas diferenças. Nós aprenderíamos a largar nossas espadas e escudos à beira do rio e não estudaríamos mais a guerra. Haveria um novo céu, uma nova terra, um novo mundo, uma nova e bela família humana. Este é o sonho
de Deus. E ao proferir o final ali, e declara ao casal, vocês se tornam agora marido e mulher. E foram para casa e todo mundo, que lindo, que maravilhoso. Parece um conto de fada, que termina a história sempre o casal se beijando e foram felizes para sempre. Mas será que vai ser sempre assim? Será que o Harry vai tratar sempre bem, eu não sei o nome da madame lá, dizer o nome dela. Tá bom, a Kathleen lá. Como que vai ser? Porque quando a gente lê as historinhas de conto de fada e a gente vê e foram felizes para sempre, mas imagine a Branca de Neve. Quando ali tem o ponto final e foram felizes para sempre. Imagina aquele príncipe, gente, aguentar aqueles 7 anões todos os dias na casa deles. Imagina a Bela adormecida, né? Ainda tem ali a madrastra, e tem muita gente. E a gente pode contar várias historinhas aqui, e sempre termina felizes para sempre. E nós, quando nos casamos, pensamos isso, né? Pode beijar a noiva. E quando beija a noiva, parece que está dizendo, e foram felizes para sempre. Que bom se fosse assim, mas não é. Nós temos problemas e lutas no nosso casamento. E por isso nós precisamos restaurar a doçura no nosso lar. E eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente isso, queridos. Eu queria insistir numa coisa, que grande parte dos nossos problemas familiares não decorre de nós não conhecermos técnicas de ser bom marido, boa esposa, bom filho. Porque nós sabemos as técnicas. Nós sabemos e conhecemos livros como Casamento Blindado. Nós conhecemos técnicas, 5 razões, 5 pontos para ter um casamento feliz. Nós lemos essas coisas, mas o casamento não muda. A casa não muda. O filho não muda. Os pais não mudam. Saber as técnicas não faz do nosso casamento, da nossa casa, melhor. O grande problema das famílias são decorrentes de um fato muito simples. Nós não estamos vivendo o discipulado de Cristo. Nós não estamos sendo discípulos de Jesus. Porque se eu digo que eu fui alcançado pelo amor de Jesus, me rendi a esse amor e digo que sou discípulo de Jesus, não dá para ser mau marido. Não dá para ser uma má esposa. Um filho que não honra o pai. Se eu sou discípulo de Jesus, a minha casa, o meu casamento, a minha vida tem que ser diferente. É simples. E isso não é técnica. Não são conceitos. Isso é algo que não vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E isso é em todas as relações nossas, seja familiar, seja na igreja, seja fora da igreja, no trabalho, na escola. Se nós somos discípulos de Jesus, os nossos relacionamentos têm que ser melhor. A minha casa tem que ser melhor. Se você se aproximar de Jesus, se render ao amor de Cristo, decidir ser discípulo de Cristo, o simples fato de ser de Cristo soluciona grande parte dos nossos problemas. Opa, pastor, você está dizendo que os seus problemas acabaram? Não. Soluciona grande parte dos nossos problemas. Eu estou dizendo que a partir do momento que a gente compreende esses valores, esses princípios, do discipulado de Cristo, o simples fato de seguir a Cristo vai solucionar grande parte dos nossos problemas. Se nós vivermos esse discipulado de Cristo, eu posso me tornar um marido melhor. Eu posso me tornar uma esposa melhor. Eu posso me tornar um filho melhor.
eu posso me tornar um pai melhor quando eu abraço esses princípios e valores do discipulado de Cristo. Algo muda. É impossível uma pessoa se encontrar com Jesus, se render ao Senhor Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. Por isso esse é um momento de reflexão. Se alguma coisa está acontecendo, o que é? Eu realmente me rendi ao Senhor Jesus? Eu realmente sou discípulo do Senhor Jesus? Ou apenas um religioso? O que eu quero, queridos, é que vocês entendam que o nosso relacionamento, quando nós seguimos o Senhor Jesus, tem que se tornar melhor. O interessante nesse texto que eu li aqui, é que não é esse texto que eu vou conversar com vocês. Porque esse texto, para o apóstolo Paulo falar sobre a família e sobre relacionamento entre patrão e empregado, antes dele falar isso, ele tem que dizer outras verdades para que eu possa viver isso. Não é o texto que eu quero trabalhar com vocês, esse. Nós precisamos aprender a aprender mais de Deus do que sobre casamento. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu preciso conhecer mais a Deus e mais de Deus antes de ficar aprendendo mais e mais técnicas sobre casamento, sobre relacionamento melhor dentro do casamento. Se você prestar atenção em Efésios, antes de Paulo falar de família, ele fala para se encher do Espírito Santo. Ele fala para se sujeitar um ao outro, e mais ainda, ele fala da ação de Deus Pai na nossa salvação, a ação de Jesus Cristo para nos resgatar, a ação do Espírito Santo para nos selar. Antes do apóstolo Paulo falar de família, ele fala sobre Deus, ele fala sobre a supremacia de Cristo, a centralidade de Cristo na nossa vida. Não adianta eu querer tratar sobre família se eu não conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou tratar minha família melhor, porque eu sei quem é o meu pai, e eu sei o que ele exige de mim, o que ele quer de mim. É simples, mas falta de nós atitude. Olha só, capítulo 3, é isso que eu gostaria de conversar com vocês, a partir do versículo de número 1. Depois de falar da supremacia de Cristo, de Deus sendo o centro, da ação do Espírito Santo na nossa salvação, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer isso não pode habitar a nossa casa. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes. Eu era assim. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, tirai igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes com um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Presta atenção no versículo 12.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Depois de falar de como deve ser a vida do discípulo, somente depois de falar isso, é que ele vai tratar de família. Muitas vezes os problemas não se solucionam e não há doçura na nossa casa, porque nós queremos tratar e exigir: ame a mim, seja submissa a mim, não me irrite, sem tratar o que o apóstolo Paulo está falando antes. A vida do discípulo. Ele fala para eu despojar de uma roupa velha, de tirar uma roupa, despojar daquilo que não agrada a Deus, e eu colocar uma nova roupagem. Revesti-vos. O versículo 12 vai falar: revesti-vos de Cristo. Eu tenho que colocar a roupa de Cristo. Eu tenho que me parecer com Cristo. A minha vestimenta tem que ser de Cristo. E as pessoas que olharem para mim vão saber: você se veste igual a Jesus, você se parece com Jesus. É isso que nós precisamos aprender. Tirar essa roupa velha, do velho homem, e nos vestir de um novo homem, de Cristo Jesus, sendo discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai tratar como que nós podemos aplicar isso de dentro para fora. E ele fala aqui 5 qualidades que deve haver no nosso coração. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Primeiro, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essa daqui tem que ser a base do nosso relacionamento dentro de casa e fora de casa. Aqui que nós devemos atentar é algo que vem de dentro para fora. É o que o Espírito Santo age na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para que a nossa família seja melhor. E ele diz aí, o que significa tudo isso? Aqui vai dizer, só um momentinho. Nós nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de um amor profundo dentro de casa. O que é esse essa terna compaixão, essa terna misericórdia que nós devemos ter? É uma afeição interior que acolhe o outro em sua limitação. Eu ter terno afeto de misericórdia, eu ter afeição às deficiências, à debilidade do outro, do cônjuge, do filho, do pai. Como eu sentir a miséria do outro, a dificuldade do outro. Em vez de nós termos esses afetos de misericórdia, nós metralhamos as pessoas quando nós vemos os seus defeitos. Em vez de eu compreender a necessidade, a debilidade do meu cônjuge, ou dos meus pais, ou dos meus filhos, eu começo a metralhá-los. E quanto mais o tempo passa, mais vai sendo dolorido. Um exemplo.
A esposa vem, quero me separar. Esse homem não sabe ser um bom pai, não sabe ser um bom marido, quero me separar. Mas você se lembra, quando você se casou com ele, como que era a vida dele? As suas deficiências, as suas lutas. A mãe morreu cedo, foi criado pelo pai e pelo tio, nunca viu como que é o relacionamento dentro de casa, de marido e mulher, e de mãe e filho. Você está exigindo algo que você tem que ajudá-lo, sentir essa dor que ele sente, e não metralhá-lo. Assim também para com a mulher. Nós acusamos de algumas coisas, mas não vemos que carregamos algumas coisas atrás. E que eu preciso ver e ter misericórdia. Porque todos nós temos defeitos. O problema é que nós só olhamos os defeitos. Quando namoramos, só vemos as virtudes. Mas quando casamos, começamos a ver somente os defeitos. Eu convido você a ter isso dentro de você, ternos afetos de misericórdia. Que você pare de olhar para os defeitos e comece a olhar para as virtudes. E ajudar o seu cônjuge, seu filho, seus pais, nos seus defeitos. Isso é ternos afetos de misericórdia. Para de enfiar mais a faca no outro. Vamos consertar isso. Diz também para eu me revestir dessa bondade. E essa bondade é a disposição interior de prover algo ao outro, num gesto de cuidado e carinho. É ser cordial. A gente, às vezes, é cordial com quem é estranho, com quem a gente não tem intimidade. A gente ajuda, responde e tudo mais. Como eu falei aqui na escola dominical, quando é para ensinar o filho dos outros, a Regina, professora, e a Dani, muitos amigos, e sabia que a Regina era professora, então só poderia me ensinar, eu não estou dizendo que a Regina faz isso, tá? Só um exemplo. Mas podia ensinar a minha amiga a aprender tal e tal lição? Claro! Aí como que a gente faz? Senta lá, olha, é assim, a pessoa erra. Ah, não, faz de novo. Ah, é assim. Então. E errou, faz de novo. Se fosse a Dani, já começa com o chinelo em cima da mesa, né? Mãe, errei. Menina! Não estou dizendo que a Regina fazia isso, certo? Estou brincando. Eu estou dizendo que, para quem eu fazia, Regina, às vezes tinha que dar um pega na Dani, né? Então tá bom. Eu lembro da minha mãe, quando é com os outros, uma maravilha. É como filho. Já viu filho na casa dos outros? Filho na casa dos outros é tão bonzinho. Como seu filho é comportado, sua filha arrumou a cama, ajudou a lavar a louça, fez isso. Você fala, mas será que é mesmo? Nós somos cordiais com os outros, na casa dos outros. Na casa dos outros tem, Por favor, dá licença. Eu não gostaria disso. Pode ser isso, sim. E em casa? Passa logo o arroz aí. Nós precisamos ser bondosos, cordiais dentro de casa. O por favor deve existir dentro de casa. O respeito deve existir dentro de casa. Sim, senhor. Sim, senhora. Tem que existir a bondade dentro de casa. Isso é de dentro para fora. E continua o texto ainda nos ensinando. Vai dizer também, para nós estarmos não só revestidos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, mas de humildade. E o que é essa humildade? A disposição interior de não considerar-se superior ao outro, de não pisar no outro. Isso é humildade. Você, marido, não tem que ser superior, se achar superior à sua esposa. E nem você, esposa, tem que se achar superior ao seu marido. E nem os filhos, porque sabe isso ou sabe aquilo. E nem os pais sobre os filhos. Mas deve haver humildade. E principalmente, quanto mais frágil ainda, nós devemos servir
um ao outro, não nos considerarmos superiores ao outro. E fala ainda de mansidão. Isso aqui é duro, né? Decisão interior de sob pressão, falar e agir com gentileza. Sob pressão, falar e agir com gentileza. Você não tem o direito, porque você teve um problema difícil dentro da empresa, teve problemas difíceis no seu trabalho. Você não tem o direito de chegar em casa e descontar tudo isso na sua família. Você não tem o direito, porque você teve um dia difícil fora de casa, no seu trabalho, com seus filhos, e o marido chegar, você descontar isso no seu marido, e nem nos seus filhos. É a habilidade, a capacidade de, sob pressão, agir com sensibilidade, com delicadeza, para com quem nós amamos. Isso quer dizer que não deve haver gritos dentro de casa. Como diz certa historinha, quando a gente namora, a mulher fala e o namorado ouve. Quando a gente fica noivo, o noivo fala e a noiva ouve. Tanta conta para casamento. Quando a gente se casa, os dois falam e os vizinhos ouvem. Que não seja assim na nossa casa. Que a nossa casa não seja conhecida como um lugar onde há brigas, gritos, intrigas. Mas haja paz, amor, mansidão, paciência, exercício interior na direção de longanimidade, de longo ânimo, de perseverança, de não perder a esperança. Não dá mais. Chega. Não existe isso para quem é discípulo de Jesus. Para quem é discípulo de Jesus, que crê que Deus ressuscitou Cristo Jesus, com o seu poder, naquele que crê que o impossível do homem é possível para Deus, não deve existir essa palavra, não dá mais jeito. Ah, pastor, é que o senhor não conhece lá em casa. O senhor não conhece o meu marido. Se você é discípulo, você conhece a palavra e sabe como a palavra ensina sobre isso. É simples. São atitudes interiores de um discípulo do Senhor Jesus. É muito simples. Essa é a disposição que tem que ter no nosso coração. E percebeu essas características de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. São características de quem? De Cristo Jesus. Se eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu tenho que me revestir dessas características. Isso tem que estar presente na minha vida. Não um e nem outro. Todos eles. Tem que existir dentro de casa. Que bonito nós falarmos sobre o tema, restaurando a doçura no lar. Mas se você não sair por essa porta e não mudar, é só mais um nome bonito. Um tema bonito para a nossa casa. O apóstolo Paulo continua, terminando. Ele agora, já que nós temos essas atitudes dentro do nosso coração, já que nós temos isso dentro de nós, agora nós vamos externar dentro de casa, dentro do trabalho, dentro do colégio, tudo isso. Suportai-vos uns aos outros. Esse suportar é de dar suporte um ao outro, porque eu amo, porque eu sou cordial, porque eu sinto a necessidade do outro. Eu vou suportar, eu vou segurar. Nós vamos passar juntos por esse problema financeiro. Nós vamos passar juntos nessa crise com o nosso filho, com a nossa filha. Nós vamos passar juntos, dando suporte um ao outro, nas nossas dificuldades, no nosso relacionamento. Nós vamos ser suporte. E mais ainda, e que parece o mais difícil, mas se torna fácil, quando nós somos discípulos do Senhor Jesus. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai vós. Não é opção, queridos. É ordem. É imperativo. E eu tenho que perdoar. Por uma razão simples, Deus me perdoou. Ah, mas o senhor não sabe o que ela fez. O senhor não sabe o que ela fez. Mas eu sei o que Jesus fez na sua vida. E assim como Cristo perdoou coisas piores no seu coração, você deve perdoar. Até o adultério é perdão. Moisés só dá carta de divórcio, não é uma permissão de Deus o divórcio. Só dá carta de divórcio por causa da dureza do coração. Mas nem o adultério tem que me dar autorização para separar. Porque Cristo perdoa a adúltera. Cristo perdoa o adúltero. E como Cristo perdoou, eu também tenho que perdoar. Difícil? O Senhor Jesus disse: aquele que quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo e siga-me. Não são as minhas vontades. Não é a doutrinação da mídia pagã. Eu não vou ouvir isso. Eu vou ouvir o que Cristo tem a dizer a mim. Eu sou guiado pela palavra do Senhor. E não pelos meus sentimentos e nem pelas minhas vontades. Porque a minha vontade é, vai ser feliz. Mas eu só vou replicar o problema. Aprenda isso. E terminando aqui. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É amor-atitude aqui. Acima de tudo. É uma pirâmide. 5 princípios. Depois nós temos mais 3. Vai formando uma pirâmide. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa atitude que nós devemos ter de um para com o outro. Como diz aqui, amor é a decisão de atribuir valor ao outro. Eu vou amar porque Cristo me amou e Ele me atribui valor. E porque Ele me atribuiu valor sem merecer, eu atribuo valor ao outro, aos meus pais. Lembra que a palavra diz para honrar pai e mãe. Está dizendo lá, honra pai e mãe bonzinho? Não. É pai e mãe bonzinho e ruinzinho. Porque tem uns pais que irritam os filhos. O Paulo está dizendo aqui, pais, não irriteis os vossos filhos. Porque também, pais, às vezes vocês irritam com umas coisas. Pai brigando com o adolescente porque estava lendo a revista de trás para frente. Se ele quer ler a revista de trás para frente, deixa o menino. Agora fica irritado. Não irrita o menino, deixa lá. E filho, se o pai falou que não é para você ler a revista de trás para frente, pronto. Honra o teu pai e tua mãe. Independente da circunstância. É simples. E quando tudo isso acontecer, seja a paz de Cristo o árbitro que habita em vosso coração, que habite em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vai haver paz no lar. Quando tudo isso acontecer, se eu me torno discípulo, vai ter paz no lar. E como que eu vivencio isso, aprendo isso? Ele vai dizer, habitando ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra tem que estar arraigada no meu coração. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como que eu sou enriquecido com a palavra de Cristo? Lendo e ouvindo também e aprendendo. E onde eu aprendo? Escola dominical, no culto. Agora o que mais me dói como pastor é que quando vem, pastor, precisa ir atrás de fulano, porque está com um problema sério no casamento. Quanto tempo faz que fulano não aparece na igreja? Quanto tempo faz que ele não tem sido ensinado e quer que nós venhamos resolver os problemas? Queridos, nós estamos aqui para aprender ricamente com a palavra do Senhor. É aqui que nós vamos ser moldados como família da fé.
como restaurar essa doçura no nosso casamento, é aqui no culto. Deixamos de cultuar e queremos que Deus fale ao nosso coração e conserte o nosso casamento. Busque viver uma vida de adoração ao Senhor Jesus, de aprendizado, seja ensinável. Além do mais, ele fala que não só de instruí-vos, mas também aconselhai-vos. Tem lutas, busque aconselhamento. Casais mais experientes, exemplos que podem ajudar a sua vida. Além de ter essas atitudes internas, tem as questões externas que nós precisamos viver, buscar ajuda, antes que o problema fique pior dentro de casa. Busque ajuda, antes que fique pior nos seus relacionamentos. E ele termina falando: aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Onde a gente faz isso? No culto. Tudo isso é completado no culto. Aqui, como igreja, há bênçãos que Deus só derrama sobre nós em comunidade, em culto. Não é sozinho. Há bênçãos que Deus derrama sobre a nossa casa quando nós estamos adorando o Senhor. Eu não estou dizendo dentro da igreja, estou falando em culto, fora de parede. Não é só parede, mas em culto. Quando nós nos reunimos como igreja, independente do lugar, há bênçãos que Deus derrama sobre a família. Por isso nós precisamos aprender isso, queridos. Por isso, se você é discípulo do Senhor Jesus, se você se diz rendido ao Senhor Jesus, se você diz que é um seguidor do Senhor Jesus, é impossível você não amar a sua esposa. Se você se diz, minha irmã, discípula do Senhor Jesus, rendida ao Senhor Jesus, é impossível você dizer, não sou submissa ao marido. E não adianta disfarçar a palavra submissa, porque é submissa mesmo, como ao Senhor. Eu sou submisso ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele me ama. Ele me quer bem. Ele me ouve. Ele me escuta. Você tem coragem de perguntar à sua esposa se ela é submissa a você? Eu já fiz essa pergunta para minha esposa. Bilu, você é submissa a mim? Ela falou, sou. Por quê? Porque você me trata bem. Você me quer bem. O marido que ama a esposa, trata bem a esposa, não tem por que ela não ser submissa. Ser cuidada como parte mais frágil. Ser amparada, cuidada. Se nós dizemos que somos discípulos do Senhor Jesus, temos que viver de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Se você, filho, diz que é discípulo do Senhor Jesus, que se rendeu ao amor de Jesus, e não honra o seu pai, você é um mentiroso. Porque o discípulo do Senhor Jesus honra o pai. O pai crente ou não crente, bom ou mal, desde que não fuja da palavra do Senhor, você deve honra. E o pai e a mãe que é discípulo do Senhor Jesus não irrita os filhos, mas ajuda os filhos nas suas deficiências. Se nós queremos restaurar a doçura no nosso lar, nós precisamos primeiro aprender a ser discípulo. Se há algum problema dentro da sua casa, você deve orar e examinar o seu coração. Porque na casa onde é um discípulo de Jesus, alguma coisa diferente acontece, e para melhor. O apóstolo Paulo sempre, antes de falar de família, ele fala de discipulado.
obedecer o Senhor Jesus, negar a mim mesmo, as minhas vontades e começar a andar nos caminhos de Jesus e fazer a vontade de Jesus. É simples, mas transforma a nossa casa. É simples, mas transforma os nossos relacionamentos. Eu gostaria que nós cantássemos um cântico, que você cantasse diferente. Nós cantamos essa música, Usa-me, como para evangelizar, para fazer diferença lá fora. Eu gostaria que você orasse agora, usa-me dentro de casa, Senhor, como flecha que acerta o alvo, o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos, o coração do meu marido. Usa-me como ponte de restauração, de amor, de paz. Usa-me. Faça desse cântico a sua oração de restaurar a doçura dentro do lar. Se você é rendido ao Senhor Jesus, Deus vai te usar. E essa casa vai ser melhor. As pessoas vão perguntar e vão dizer, o que aconteceu aí? E vocês podem dizer, é Cristo Jesus que habita aqui. Vamos colocar em pé e vamos cantar esse